Olá, bem-vindos, bem-vindas. Olha o que aconteceu. Tava fazendo a live com a doutora Luciane Siviero lá no YouTube e teve um problema de conexão. E aí o que aconteceu? Precisei cortar e voltar aqui pro Instagram. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou. Já tem bastante gente que está acenando aqui. Eu vou convidar a doutora Luciane para falar. Vamos lá. Oi, Lili. Ah, agora sim, ó, tá vendo? Ah, Dá jeito, tecnologia dá jeito pra tudo aí. Agora tá tudo bem, tá ouvindo bem, tá tudo perfeito. ai, Avisei no pessoal do YouTube que eu ia cortar, mas eu já avisei que ia ficar gravado aqui no Instagram. E aí o pessoal vai entrando, já tá acenando todo mundo aí, ó, um monte de gente, Ariane, Rafael. Então vamos que tá vamos. O que eu tava falando? A gente vai ter que voltar um pouquinho, vai. Eu tava perguntando como é que você começou sua carreira no cartório de registro de imóveis, porque você não começou a carreira nos cartórios como registradora, e você contou que você começou a trabalhar numa cidade que, como que é o nome? É perto de Campos do Jordão? São Bento do Sapucaí. Eu entrei em 2007 na carreira por concurso público. Tá. E de lá para cá eu vim prestando concurso, eu prestei concursos. Daí eu passei 3 anos em São Bento do Sapucaí, registrando nascimento, casamento, óbito. Eu acho que é uma situação da internet lá da doutora Luciane. Volta, doutora Luciane, volta, 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 travou. Parece que a terça-feira não está colaborando aí, né? Vamos ver. Pode ser que tenha caído a internet dela lá no cartório. Não tem problema. Se não conseguir aqui, vou ter que marcar um outro dia. Vamos de novo aí. Vamos convidar a doutora Luciane aí. De novo, Luciane. Luciane. Se convidar. Aí convidei, doutora Luciane. Ela tem que aceitar aí. Olha, com certeza não é a internet aqui, não é possível. Tá caindo no YouTube, tá caindo. Tá falando com a galera aqui tudo. Essa internet aí. Ela pra... Boa noite. Estão me ouvindo bem? Tá ouvindo bem, com certeza. Com certeza tá ouvindo bem. Então, vamos resumir a história. 3 anos em São Bento do Sapucaí, 10 anos como tabeliã na cidade de Iperó, na comarca de Boituva, e agora há 3 anos como registradora de imóveis. Ah, tá todo mundo ouvindo, viu? Só pra a Ana que já assinou que tá todo mundo ouvindo. A Nossa, então carreira aí no total? Muito tempo, hein? já estou um tempinho. Pareço meio nova, mas já estou um tempinho. Nossa, carinha de 20 anos aí. E olha só, eu fixei aqui o tema da nossa live de hoje, que é efetivamente como é que funciona o agronegócio dentro do cartório de registro de imóveis, né? Que eu trabalho com a parte tributária, com a parte contratual, com a parte societária. E aí a gente não tem uma noção muito grande de como é que funciona dentro do cartório. Você travou de novo? Travou de novo. Travou de novo. Não é possível. Ó, todos meus amigos aqui entrando. Fala, seu Alex Campos. Tudo entrando, Rafa. E a doutora só trava, trava, trava. Mais uma vez vamos tentar aqui, hein? E vamos combinar.
Está convidada a doutora Luciane do cartório. E aí, Lilian. Lilian, fala pra mim, você tava lá no YouTube? Convidei, doutora, convidei. Só que não tá indo. Luciane Ponce Vieira, vamos convidar aqui. Entrar ao vivo com a Luciane de novo. Entrar de novo. Boa noite, Lilian, tudo bem? Como é que tá? Lilian, você me ouve bem? Eu preciso ter noção dos problemas da internet aqui ou está acontecendo lá, porque ela não tá conseguindo acessar aqui. Tô aceitando, mas acho que o problema é na internet dela lá. Se alguém puder falar, porque também, ó, se for pra ficar nesse vai vem, a gente corta e marca essa live todo dia aí, porque parece que não tá colaborando, não. Ela tá dizendo que ela não tá conseguindo participar. Tá ouvindo bem então, né, Ana? Não, então maravilha. É, Eli, vamos fazer a última tentativa. Se não der o último certo, tem... O pessoal tá falando aqui que a minha voz tá normal, minha internet tá mal. Tem alguma coisa aí na sua internet? Você tá no 4G ou tá no... o Ou você, 4G. você tá no 4G? Mas até para mim. É, tem que ser computador e tem que ser internet normal, com roteador. Mas vamos lá. Você já explicou onde que você começou, como que foi, e eu falei assim, como é que o pessoal pode, o que que você pode falar em relação a como é que funciona o agro dentro do cartório? Por exemplo, o que que é mais comum de você receber, quais são as documentações, quais são os pedidos, quais são os tipos de registro, porque é tão complexo, né? Tudo é livro, vocês falam tudo, vocês falam livro 4 número 5 página não sei o quê, é tudo muito complexo, a gente só sabe lá, vai e faz documento. Conta o que que é mais comum do seu dia a dia em relação ao agro. Bom, eu estou numa região predominantemente rural, tá? Então, 90% dos imóveis aqui são imóveis rurais. E quando vocês pensam em registro de imóveis, vocês pensam que eu estou só registrando o comércio de alienação de imóvel, né? Compra e venda. Ah, Luciane, mas compram e vendem tantos imóveis assim? Não. Boa parte dos nossos registros é na circulação de garantias. Então, a pessoa quer fazer um negócio qualquer, não precisa ser, nem no Brasil, e ela quer dar o patrimônio dela de garantia, ela normalmente dá a fazenda que ela tem situada aqui na comarca de Bilac. Então, esse das garantias, principalmente garantias em cédulas de crédito rural, elas passam pelo registro de imóveis. E não é só isso. Você tem tanto todos os tipos de alienação de imóvel rural, que pode ser por doação, que pode ser por venda, pode ser partilha de bens em inventário, partilha de bens em divórcio. Você tem as garantias em concessão de crédito entre as partes. Essas garantias passam pelo cartório, sejam elas hipotecas, penhor, alienação fiduciária de bem imóvel para alguns casos. Você tem retificação de imóvel rural, você tem desapropriação de imóvel rural, você tem o imóvel rural sendo transmitida por uma empresa a título de integralização de capital social, você tem uso capião extrajudicial. E olha uma curiosidade, quando eu vim para cá, já me consultaram 2 vezes, instalação de usina de energia fotovoltaica, né? Esse é super em alta, né? E outra. Na Fala. fazenda, tem uma fazenda que tem quando a gente passa assim na estrada, tem uma propriedade que tem uma quantidade de placas solares
É gigantesco, gigantesco na fazenda. Agora me fala, eu nem sabia como é que funcionava. Isso aí tem que ser registrado em cartório? Então, já me consultaram de duas formas, tá? A primeira delas, eu tive que expedir uma nota devolutiva. A pessoa pediu para registrar um contrato de locação. Então, fez um contrato com o proprietário de um imóvel daqui, né? A empresa que ia instalar a usina, fez um contrato de locação de não sei quantos anos, né? De imóvel rural, e com um fim, com a finalidade de instalar uma usina aqui. E eu tive que devolver por quê? Normalmente, para registro de contrato de locação, ele é registrado para 3 fins em cartório, tá? Como caução, garantia, ou para viger a cláusula de vigência, ou para direito de preferência. No caso, ele queria um registro para dar publicidade à cláusula de vigência, ou seja, aquele imóvel era de propriedade de uma pessoa daqui, porém ele tinha aquele contrato vigente no imóvel. E, normalmente, essa qualificação de contrato de locação, ela é bem mais flexível do que um título que esteja transmitindo a propriedade, por exemplo, tá? Porque não compete ao registrador entrar em alguns pontos do contrato de locação. Mas a única coisa que impede um registro de um contrato de locação, que a corregedoria já se pronunciou a respeito, é quando a pessoa ela não quer alugar o imóvel todo. Ela quer alugar só uma parte do imóvel. E daí a descrição do contrato de aluguel, ela fica menor do que a descrição do imóvel da matrícula. E depois isso, você não tem como operacionalizar, você não tem como executar. Se ele quiser executar essa cláusula de vigência, a corregedoria entendeu que não dá. Então, ou você faz coincidir o objeto da locação com o objeto da descrição do imóvel, ou não dá para registrar. É uma das poucas hipóteses que você é obrigado a devolver contrato de locação. Passado Pode falar. Passado esse assunto muito interessante, outro caso também que teve de interessado foi uma empresa que ela queria instalar um loteamento. E faria um loteamento de terrenos. Nesse terreno, a edificação seria a placa fotovoltaica. E a pessoa alienaria o terreno e não o crédito de utilizar aquela placa, o próprio terreno. Porém, a dificuldade é que não tem ainda um instrumento jurídico adequado para isso, e eu teria que usar a Lei 6766 de 79, que é loteamento de imóvel, né? E a placa fotovoltaica é um objeto, mas instalado naquele terreno, e teria também a questão das certidões dos órgãos estaduais, né? Que pedir a certidão da CETESB, ia demorar 4 anos e não tem... É bastante burocrático, né? Isso, e não tem propósito, porque não ia morar ninguém lá, então não ia precisar de abaixo de água, né? Outras questões. E essa área era uma área rural. É uma área rural. Agora, por que o cartório tangencia muito a sua área tributária? O cartório ele costuma ser um longa-manos do órgão tributário, do órgão fiscalizador. Vocês são responsáveis também, tributários, né? Pelo Código Tributário Nacional, artigo 134, inciso 6º, os tabeliães e oficiais de cartório, eles têm responsabilidade solidária pelo recolhimento do imposto. E isso não é historinha não, viu, Lili? Eu já por isso? Já passei e vou falar que eu fiquei traumatizada, tá? Me desculpem se eu estiver atropelando muito os assuntos. Não, mas... pode falar. É liberdade aqui. E a gente quer saber, porque no fim do dia, o que interessa para a gente na tributação no agro em relação aos instrumentos de cartório é o ITBI, é o TCMD, né? Então, faz um inventário. Eu vou contar a minha história como tabeliã e depois como registradora. Tá. Como tabeliã, a história é um pouco mais triste. Como registradora, a história é ótima, tá? Quando eu era tabeliã, logo no início,
o que acontece? A Secretaria da Fazenda, eu fui tabeliã a partir de 2010, mas logo no início, a Secretaria da Fazenda, antes de você passar qualquer ato no cartório de notas que houvesse incidência do imposto estadual ITCMD, você tinha que ir antes no posto fiscal. Ah, eu lembro disso, que horror. Mal sei. E daí você ia no posto fiscal, ele homologava, dava um ok para você fazer, você, ó, vou declarar esse valor, beleza? Beleza, ok, pode passar a escritura, pode passar a doação, o inventário. Com isso, todo mundo estava numa situação confortável, porque você vinha aqui com salvo-conduto, falou assim, ó, fiscal deixou, tá? Vai ser esse valor aqui. Eu passava a escritura e ia dormir em paz, esquecia do negócio. Daí, em 2011, inverteram-se os papéis. O que aconteceu? A secretaria falou o seguinte, falou assim, não, contribuinte, vamos fazer o seguinte, primeiro vocês lavram a escritura, fazem a doação, o inventário, depois a gente tem 5 anos para homologar o que vocês fizeram, ok? E vai entrar de responsável, você, contribuinte, e o nosso amigo tabelião. Naquela época também aconteceu que o pessoal declarava imóvel rural um valor muito baixo. E por quê? Porque a base de cálculo entendia-se pela lei estadual 10.705 de 2000, que era o valor declarado pelo próprio contribuinte no ITR. Só que me corrija se eu estiver errada. É o município que fiscaliza o recolhimento desse imposto, o município não fiscalizava, eles jogavam um valor ridículo, de base de cálculo, tinha não sei quantos hectares, 10 mil reais. E o tabelião tinha que engolir aquele negócio aí. Daí, o fisco, percebendo isso, ele baixou um decreto, não lei, violando o princípio da legalidade, ele baixou um decreto e falou assim, ó, contribuinte, agora o piso não será mais o valor declarado por você no ITR, será o valor declarado por um outro órgão estadual, o IEA, que vai jogar um valor razoável para a sua propriedade, de acordo com a localização da sua propriedade. E nisso chamaram todos os tabeliães e registradores do estado para uma palestra em que eles deram um PowerPoint, uma apostila, e explicaram como você tinha que calcular o valor da propriedade rural segundo o IEA. Nossa, super fora da legalidade. E passou para a gente. Sendo que, detalhe, a gente não tem os poderes laterais para poder fazer uma fiscalização rigorosa. Porque eu chegava assim para você e falava assim, olha, Lili, eu não entendo nada de valor de mercado de imóvel rural. Mas você me declarava que valia 100 mil, você falou assim, Lili, ó, minha opinião de leigo, eu acho que vale uns 300 mil reais. Daí você me respondia assim, Luciane, que pena, seu colega do cartório do lado concorda completamente comigo, vou lavrar lá. Ah, tá. Até nos cartórios de notas, você pode lavrar a escritura onde quiser, em qualquer lugar. O registro de imóveis você tem que registrar. Mas tabelionato de notas, você leiloa praticamente o tabelião. Então, assim, você não está aceitando, em 5 minutos eu já estou em outro cartório. Ele aceita. Que babado! Vai ficar gravada essa live. Daí, tudo bem. Toma uma aguinha aqui, não. Toma aguinha. Eu ia tomar vinho, esqueci meu vinho. Daí, daí baixou esse decreto, eu faltei nessa palestra, eu não fui nessa palestra, tá? E eu, por descuido meu, tá? Eu deixei um cliente aplicar o valor do ITR e não do IEA. E fui dormir. Durante 4 anos e meio, dormindo tranquilamente. Depois de 4 anos e meio, eu recebo uma cartinha da Secretaria da Fazenda me cobrando para recolher em 30 dias 20 mil reais. Por conta que ela arbitrou um outro valor para aquele imóvel rural que eu declarei lá em 2011. Não valia aquele valor do ITR, valia aquele valor do IEA.
E eu não me atentei a isso, porque eu devia ter arbitrado, né? Eu que não tenho poderes, eu que devia ter arbitrado o valor para o contribuinte. E pediu 30 dias recolha ou apresente defesa. Peguei o contribuinte, o herdeiro, era um inventário, liguei e falei assim, você vai recolher, né? Porque você saiu ganhando lá atrás, você vai cobrir o prejuízo. Eu falei assim, não, doutora, eu não tenho esse dinheiro. A minha sorte foi que o advogado dele apresentou defesa e já foi a minha junto. Mas Tá. foi um dos dias mais traumatizantes da minha carreira como tabeliã. Eu não dormia, porque Tá. eu tinha um cartão pequeno, eu não tinha caixa para assumir riscos. Um rombo de 20 Cartório deficitário? não chegava a ser deficitário, Tá, mas era um cartório que eu morria na praia, assim. Tem tá. cartório, Empatado. tem um cartório numa cidade pequena, você não tem volume. De repente, um cartório numa cidade maior tem volume de caixa para assumir. Assim, não, Tá. realmente o contribuinte estava certo, eu achei razoável aquele valor e fomos para frente. E não cabia ao tabelião fazer um exame prévio de legalidade do decreto, falando assim, ó, feriu o princípio da legalidade, logo eu não vou observar esse decreto. Havendo um decreto, eu era obrigada. Falando, só para eu contextualizar aqui, era um caso de venda do imóvel ou era um caso que estava dentro de. Era venda do imóvel? Inventário. Era um inventário. É. Tá, um inventário extrajudicial. Você sabe que, Entendi. assim, numa doação em inventário, normalmente os donatários, os herdeiros, não são os que têm o dinheiro, né? Herdeiro não Sim, é receber um imóvel, viver com líquido, o dinheiro, tem esse dinheiro para pagar o ITCMD muitas vezes, né? certeza. Foi transferida a responsabilidade para mim. Outro detalhe, não é que eles tentaram cobrar primeiro do contribuinte para depois tentarem me cobrar. Foram direto em você. Anos. Isso. Entendi. Anos. Então, eu fiquei tão traumatizada depois desse episódio que eu acho que eu brequei, né? Porque eu parei praticamente de lavrar inventário. Ninguém mais queria lavrar inventário em Veró, porque a Luciane cobrava mais caro. Porque a Entendi. uma base de cálculo razoável. Nos cartórios do lado não exigiam, estava aceitando. Interessante. A visão que você está trazendo é uma visão de uma tabeliã, a época 2010, pelo que você falou, porque ainda tinha aquela situação de chegar de ir lá com a pastinha, aquela pasta gigante no posto fiscal, morrendo de medo de não homologar, morrendo de medo que o fiscal apertasse um botão no computador e lesse lá que o valor que você estava falando estava errado, tudo. Mas aí você traz uma visão para a gente totalmente diferente. Porque, como advogada, ou até como contador. O que, que a pessoa percebe que está acontecendo em relação a imposto territorial rural? Ela fala assim: olha, você vendeu um imóvel, só que você, quando foi fazer o seu ITR, você colocou um valor de terra nua tão pequenininho que a hora que você foi vender, aquele valor era pequeno, agora é grandão e você tem um ganho de capital gigantesco. Aí impactou no IR pro cara. Mas agora você já trouxe uma outra situação de uma disparidade dentro de um inventário e que impactou uma situação de um imposto do TCMD e que foi parar nas suas costas, enquanto você estava no cartório de notas. Então, é uma situação assim que acontece mesmo, uma historinha, aquela responsabilidade solidária prevista no Código Tributário Nacional. Existe, então. A Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo aplica e não vai aplicar no mês seguinte, vai aplicar depois de 4 anos e meio, tem 5 anos, né, para cobrar a dívida. E cobra lá no finalzinho, quando você já nem lembrava da escritura. As, os amigos entrando aí. Mas eu achei bacana. A dica que eu deixo, então, é assim, gente, o cálculo, qualquer coisa, vai tudo pro colo da Luciane. E eu vou falar, o tabelião, ele não foi aliviado com essa responsabilidade. Por enquanto, ele não foi aliviado, tá? O tabelião ainda tem que aplicar o IA e tem que aplicar a tabela direitinho. A tabela do IA, ela leva em conta se o imóvel é para pastagem, se é para cultivo, primeiro, segundo, se tem benfeitoria no imóvel, a localização. E se fizer alguma informação errada ali, o tabelião não dorme, tá? Tá sujeito à fiscalização. Agora, quando eu vim para o registro de imóveis, eu tive uma boa notícia, tá? Outro patamar. Eu estou vendo as decisões
decisões, me corrijam alguém amanhã se eu estiver errado, mas parece que essa responsabilidade ela não chega no registrador, ela fica no tabelião, tá? E as decisões, e assim, durante muito tempo os cartórios eram longa-manos do ente fiscalizador. Município, Estado e União em alguns impostos. União é mais para quem tem comarca na praia, com terrenos de marinha, e aí tem que ver o recolhimento do foro, do laudêmio, porém é uma situação... Esse rapidinho, assim, ó, você falou que é só, parece que só vai para os tabeliães, né? Realmente, o artigo 134 do CTN, ele fala que no caso de impossibilidade da exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem de forma solidária. Inciso 6º, os tabeliães, escrivães, demais serventuários de ofício, pelos tributos devidos sobre os atos praticados por eles, ou perante eles em razão do ofício. Aqui não fala, porque tem uma divergência conceitual entre registrador e tabeliães, e não está aqui de forma expressa. Realmente, dá a entender que fica com o tabelião mesmo. Exato. E além dessa previsão no Código Tributário Nacional, tem a previsão do dever legal do registrador e tabeliães de fiscalizar os impostos nos títulos que a gente pratica algum ato de registro, ou nos títulos que a gente lavra como tabelião. As previsões estão no artigo 30, inciso 11 da Lei 8.935 de 94, e no artigo 289 da Lei de Registros Públicos. Mas o que acontece? Durante muito tempo, e assim, município, a menos que seja grande, o registrador, o tabelião tem quase que avisar o município que tem que cobrar imposto, tá? Porque normalmente você tem um procurador, uma pessoa para cuidar disso aí, num município pequeno. Agora, no estado, você tem todo um corpo de concursados contratados só para fiscalizar o imposto. E União, a gente não chega nos impostos da União, a gente só tem que pedir certidões negativas da Receita Federal para a prática de alguns atos, tá? E agora o que acontece com o Estado e o ITBI? Então, nós éramos os melhores amigos dos fiscais, tá? Porque a gente gosta da ordem, a gente quer as coisas todas redondinhas, o valor correto. A gente estudou as normas, né? Falou do Estado e TCMD. O ITBI, você está falando em relação ao município, quando ele está... Então, a gente lê o Código Tributário Municipal, muita gente nem sabe que existe Código Tributário Municipal. A gente lê o Código Tributário e a Lei 10.705 de 2000 vai em congresso a respeito disso. A gente sabe de trás essas do de São Paulo. Isso, e TCMD. E a gente costumávamos, nós registradores, ser muito rigorosos na fiscalização do imposto. Porém, aí vem a boa notícia para os registradores. O órgão administrativo hierárquico, que é o Conselho Superior da Magistratura, está passando a seguinte orientação: registrador de imóveis, não cabe a vocês verificar a adequação do recolhimento dos impostos dos atos que vocês estão registrando. Não cabe, mas depois você que vai levar? Só cabe vocês verificar, não, como registrador agora, eu não sou registradora. Não cabe ao registrador verificar se recolheu, se a base de cálculo declarada era correta, se fez a atualização. Vou citar duas decisões, tá? Eles, em síntese, eles falam, cabe a vocês verificar se foi recolhido ou se é caso de isenção. Exceção: uma irregularidade flagrante ou irrazoabilidade. Mas, por exemplo, duas decisões. Vocês sabem que alguns municípios têm o valor venal de referência. Registradores não permitiam que você declarasse como base de cálculo o valor venal do IPTU. Falavam assim, não, para recolhimento de TBI existe neste município um valor venal de referência. Recolha sobre o valor venal de referência. O Conselho Superior de Magistratura falou, não cabe a vocês verificarem isso. Segundo caso, ITCMD.
Você sabe que o valor é aquele valor da época da sucessão, o valor do imóvel da época da sucessão. O registrador recusou o registro do título, falando assim, tudo bem, é aquele valor, mas eu quero atualizado, a lei exige atualização. O Conselho Superior da Magistratura respondeu, isso, fiscalização de imposto, cabe ao órgão fiscalizador, não cabe a vocês, registradores. Não cabe verificar isso, registre. Mas e não cabe verificar como é que você faz as suas notas devolutivas quando é necessário? Fica meio... A gente faz, mas não pedindo mais para retificar a declaração da fazenda. Recolha a diferença agora do imposto, porque você jogou a base de cálculo lá muito baixo, a menos seja alguma coisa flagrante, entendeu? Já aconteceu de eu recusar e me darem razão, por exemplo, pai e mãe doador doando o imóvel para o filho. Fazem doação do pai para o filho um fato gerador e doação da mãe para o filho outro fato gerador. Da isenção eles não recolhem nada. Entendi. Então teve... vocês... Eu falei assim, ó, a discussão aqui é pelo número de fatos geradores. Eu discordo. Tem um só, tem orientação da Secretaria da Fazenda, tem um fato gerador só. Você não pode tentar diluir o imposto, né? Jogando vários fatos geradores. Porque se você for lá na declaração da Secretaria da Fazenda, ele permite você colocar o pai e a mãe. E daí o próprio programa calcula aquilo lá como isento. Sabe assim, daí eu tenho que o mesmo código que eu leio não é o código que o registrador lê. Olha, sério, por isso que tem muita nota devolutiva. Parece que não bate algumas coisas, porque eu, enquanto advogada, quando eu estou trabalhando com as situações que eu vou levar a cartório, eu sou extremamente legalista, pragmática, princípio da legalidade. Aí eu chego para o registrador fala assim, tudo bem, mas eu sigo as normas aqui, normas do meu superior hierárquico e funciona assim, 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 assim. Parece que não casa, né? É muito complicado. Você fala, não, mas o meu dever é esse e o seu é esse. Você fala, então tá. Por isso que tem aquela situação de uso capião que fica, meu Deus do céu, 250 anos. Não acaba o negócio, gente. Falar que não acaba aquela desgraça. É terrível, terrível. Muitas decisões, você tem que estar atualizado nas decisões normativas, são muitas normas. A apostila de normas é um calhamaço, assim, que você não pode imprimir, porque quando você imprimiu, amanhã já está sendo atualizada. Então, para a gente também fica estressado com o volume de normas, né? E a gente não pode comer bola em relação às normas, porque pode ser responsabilizado, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Faz muita, falando aí de imóvel rural, né? Você faz muitas averbações nas matrículas? Quais que são as mais comuns? O que você mais vê assim no cartório? Averbação de indisponibilidade de bens, averbação de construção, imóvel urbano, averbação, vamos ver, do penhor rural, que agora a gente... Rural, você falou, inclusive, você gravou um vídeo bem bacana sobre isso, bem legal. O penhor, ele sempre foi registrado no livro 3, tá? Então, o penhor, a matrícula caminhava aqui e o livro 3 aqui, eles não se comunicavam. Agora, a tendência... Aí, o que esse livro 3 tem de diferente aí? Livro... É que você sabe o número, né? Livro 3. Ele não tem a mesma sistemática da matrícula. Tá. A matrícula tem uma sistemática. Livro 3 é transcrição. Aquele velhão, assim, ó, que você faz umas gigantescas? Meramente a gente abstrai os dados importantes e transcreve para lá. Ele não tem a dinâmica de uma matrícula. Então, não convém misturar uma coisa com a outra, porque vai poluir. A gente não tem essas informações aqui, porque vai poluir. Só que tem um princípio aí em moda, que é o da concentração de todas as informações sobre o imóvel na matrícula. O pessoal quer puxar a matrícula e já saber tudo que ela tem que saber naquele imóvel. Fala se tem área contaminada, se tem área desapropriada, se está onerado para alguém. É essa a ideia, né? Fala de área de reserva legal, fala de APP.
de outro lado, tem uma resistência, porque a gente não quer isso. Porque, de repente, você polui muito a ficha do imóvel e você não dá atenção para os essenciais, né? As coisas que realmente importam. A pessoa tem dificuldade. Você fala assim, ó, vou dar um exemplo, isso é muito comum e a pessoa também não tem obrigação de saber tudo isso, né? Eu até respeito, mas às vezes você fala pra pessoa assim, manda a matrícula, ela manda a escritura. Aí você fala, manda a escritura, aí ela manda a matrícula. Você fala, viu, onde que tá aqui, né? O descrição do imóvel, para quem era o primeiro dono, o segundo, e finalizando aqui, tu é proprietário da terra. Cadê? Como é que tá? É difícil ler esses documentos de cartório, hein? Isso, porque você tem que ler toda a história. Se começar do cabeçalho, pega um papelzinho, uma caneta e vai anotando. Semana passada teve um caso muito curioso. Era para fazer uma averbação de demolição de uma casa. E a gente fez a averbação de demolição. Deu 5 minutos, o cliente liga no cartório e fala assim: ó, eu pedi para vocês tirarem essa casa da matrícula do imóvel. E ela continua aqui na matrícula. Eu preciso que você, o engenheiro está falando aqui para vocês tirarem essa casa da matrícula do imóvel. Daí eu falei assim, olha, no cabeçalho vai continuar a casa, porque a matrícula foi aberta com essa descrição, mas a sistemática da matrícula, ela observa uma história. Então você tem que olhar o último registro, você não tem que olhar para o cabeçalho da matrícula, você tem que olhar para o último registro. Ele está lá averbado que não existe mais essa casa. E ele achou que fosse tirar a casa lá do cabeçalho. É Então, porque é difícil é mesmo. muito difícil. Ninguém é obrigado. Tanto eu falei que na Espanha, o registrador de imóveis, ele dá mastigado isso para o cliente. Ele mesmo fala, ó, essa é a atual descrição do imóvel, esses são os proprietários na proporção de tanto, e esses são os gravames que tem no imóvel, né? Daí os tabeliães de lá pleitearam, falaram assim, não, deixa a gente fazer uma certidão dessa, porque a gente tem conhecimento da matrícula, a gente também pode fazer isso para o cliente. O registrador ela estava reclamando. Imagina que o tabelião acha que tem competência para fazer uma coisa dessa. Bem interessante. Claro, né? Uma coisa Mas que eu, os registradores falam, isso aí é uma coisa só tão complexa que só a gente pode entender e traduzir, né? Foi isso é, que é bem complexo, bem difícil mesmo. Sabe uma outra coisa que eu fiquei pensando aqui, que é, né, bacana da pessoa saber? É, o que que... Tem muito registro, que você falou, muita verbação de garantias, né? isso. Muitas garantias. Então, por exemplo, uma mesma terra, então eu tenho lá uma fazenda de 5.000 hectares. Eu posso dar em garantia vários pedacinhos dessa fazenda? Você consegue desenhar isso na matrícula? Não, Então, assim, ó, ou é o total? Como que é? Como é que fica? a hipoteca tem que ser do imóvel todo. O que você pode falar é, o imóvel vale 5 milhões, mas essa hipoteca, ela só está garantindo 1 milhão. Ou seja, tem mais 4 milhões no imóvel que ainda dá para onerar. Legal. Então pode ser um imóvel. Estou fazendo essa pergunta de propósito, tá? Para a galera que não tem noção aí. Então quer dizer que eu posso. Fiz um empréstimo bancário lá para bancar a minha safra lá, ou se não eu tô dando um pouco de terra em garantia aqui para conseguir comprar insumo, alguma coisa. Então sempre no documento que consta a hipoteca vai ser o valor, vai ser a metragem toda, né? 5.000 hectares no exemplo que eu dei. Mas aí quer dizer que desses 5.000 hectares que eu falei do exemplo, pode ser que um pedacinho seja garantidor daquilo. E aí sobra outros tantos para garantir tantas outras dívidas. Aí vai tudo verbando, tudo verbando. Isso, a hipoteca é sempre do imóvel todo. Não posso falar que é daquele pedacinho. Sim, E sim. a Não dívida, o é valor né? que é fatiado. O penhor já não é assim, viu, Lili? Que agora Como a gente está trazendo para a matrícula, a gente não tem nem como dizer se aquele penhor é de primeiro grau ou de segundo grau. Se a tá. parte convencionária que aquilo é de primeiro grau, tá? Penhor. Fala assim, a safra de cana-de-açúcar era ser feita em 14 hectares da Fazenda Arco-Íris. Fazenda Arco-Íris tem 500 hectares. Então, o penhor é só sobre a safra feita em 14 hectares, de acordo com aquele contrato de parceria ou não, Tá. tá? Sim. E aí você não tem, porque ele tem 500 hectares, ele pode... o penhor pode estar estabelecido em várias porções do imóvel aí
e você não tem como controlar. A mesma coisa com o animal. Normalmente, eles até fazem uma marcação a ferro, né, no animal, mas às vezes não traz isso no contrato. Outra vez eles falaram assim, o banco falou assim, ó, são 38 vacas, tá? Com 10 meses de idade. Daí veio 2 anos depois e falou assim, ó, agora o penhor é de segundo grau daquelas mesmas 38 vacas com 10 meses de idade. Daí eu falei assim, Como assim? eu Como? vou ser muito chata se eu pedir para consertar, estou sendo muito metódica, né? Porque não tem mais 10 meses de idade, cresceu a vaca, né? Como? Não, Não, ela cresceu, ela nem existe mais. Que isso? eu, penhor é outra sistemática, não é a mesma sistemática de controle das hipotecas. Tá. E o que acontece? Ó, cobrança de emolumentos. Quando Ah, você está. Emolumentos, a natureza jurídica é taxa remuneratória de serviço público, tá? Entendimento firmado pelo STF, não está em nenhuma lei, não adianta procurar. Entendimento do STF, tá? Que lei estadual de São Paulo que regula? Lei 11.331 de 2002. Lei nacional, Lei 10.169 de 2000. Se o seu título que você está registrando no cartório é uma alienação do imóvel, está pendente, você está doando, você está transmitindo, você tem que olhar o artigo 7º da Lei Estadual, Lei 11.331, vou que marcar. Nota aí, fala de novo. Artigo 7º. da Lei 11.331 de 2002, Lei Estadual. Daí, ele vai colocar lá três bases de cálculo e fala assim, vai ser o maior valor. Então, ou é o preço do negócio, ou é o preço fiscal estabelecido, declarado pelo contribuinte e aceito pelo órgão federal no imóvel rural, ou é o preço, ou é o valor utilizado de base de cálculo do ITBI, o que for Tá. maior. Agora, se você está frente a um título de cessão de crédito e dando uma garantia, você pegou um empréstimo e está dando uma garantia, né? Seja um penhor, seja hipoteca, seja alienação fiduciária, aí é o artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 10.169 de 2000. E aí você vai olhar para o valor do crédito e não para o valor do imóvel. E daí, entre as bases de cálculo que ele vai te oferecer ali, é o menor valor, não é o maior valor. Ah, Então, é, o contrário. o valor cobrado não pode ser superior a 3% do valor de crédito cedido, emprestado. Outra observação que eu vejo na prática, eu acho que o momento. Muita observação cartório, doutora do céu. É uma curiosidade, tá? Porque a atualidade parece que os bancos, as cooperativas estão cedendo crédito para as classes mais abastadas, não é o pequeno agricultor lá que está conseguindo empréstimo, ele está com dificuldade. Eles querem melhorar a nota de classificação de risco, os bancos querem, então tem concedido crédito para as classes mais abastadas. Então, as pessoas, sem necessidade nenhuma de tirar o seu dinheiro de algum investimento, eles tomam esses empréstimos a 12% ao ano e vão dando hipoteca. Tem o mesmo imóvel aqui que a matrícula já é um livro, foi dada 50 vezes em hipoteca. E o banco, aquela pessoa tem tanto patrimônio que o banco não se preocupa em cancelar essas hipotecas. Assim, É a galinha dos ovos de ouro da pessoa. sabe que tem condições aí, é ótimo para o banco e ótimo para a economia. Nossa, bem bacana essa parte que você falou do penhor, da parte da hipoteca também, como é que funciona, porque você, inclusive, falou de primeiro grau, de segundo grau, dessas garantias. É, e o exemplo que você deu da legislação, até deixar o pessoal aqui na mesma linha, porque muita gente que está assistindo a gente não é do estado de São Paulo, né? Algumas legislações que foram citadas aqui são legislações do estado de São Paulo. E é até muito comum, né? Você está assistindo uma live de um advogado, de um registrador que está no estado X, a tendência é que ele tenha toda a expertise
daquela legislação estadual, como o exemplo que você deu do ITCMD. Mas essa parte de emolumentos, bacana. Sabe uma coisa que assusta bastante e causa bastante divergência em relação ao imóvel rural? São situações de constituição de holdings. Então, tem lá a pessoa física, que ela tem os imóveis dela, e que ela resolve fazer uma sucessão, e aí ela vai fazer a integralização do imóvel na pessoa jurídica. E aí tem toda aquela briga. Você tem bastante briga de TBI aí? Porque Então, chega no cartório já manda pagar, né? tem uns municípios que entendem que há imunidade. Não sei se estão desatualizados com a atual orientação do STF, ou se entendem dessa forma, e concedem certidão de isenção desse imposto. E, mediante essa certidão de isenção de imposto, o registrador tem que aceitar. Então, o que acontece? Prática, ó, eu tenho um cliente, isso para o pessoal entender, eu tenho um cliente que é o José tem 5 terras ali, 5 fazendas, aí ele decidiu que ele vai fazer um planejamento sucessório, tributário, societário, ele vai fazer a integralização desses bens na pessoa jurídica que ele constituiu, para que posteriormente ele faça doação de cotas para os filhos e faça uma gestão eficaz. Então, eu cheguei lá, passei ali da minha pessoa física para a pessoa jurídica. Você, tabeliã, você vai tabeliã, você é registradora, você já vai cobrar o meu ITBI ou você vai esperar uma certidão do município? Falando assim, a parte prática. Eu vou cobrar o ITBI, mas normalmente vem com a certidão do município. O que acontece? A integralização de capital social em sociedade é feito por instrumento particular, é a alteração do contrato social que você registra na junta comercial. Então, não passa por realização de um tabelião, pela responsabilidade fiscal de um tabelião. É registrado lá, vem para o cartório já com a certidão de isenção do município. Nem todos os municípios. Tem alguns municípios que estão exigindo, porque é uma coisa assim, por exemplo, tá lá no ITR, que vale 5 milhões o imóvel. A pessoa integraliza por um valor bem baixo, 18 mil reais. E segundo o STF, você tinha que cobrar sobre o valor excedente, né? Então, dos 18 mil reais até o valor que arbitrado, né? Isso, foi decisão recente. Decisão recente. A gente discorda, lógico, né? A Constituição que tem a imunidade. E a Constituição ela não coloca limites. Ela só fala que na integralização não incide, então não vai pagar, tem a imunidade. Mas aí ele fala assim, olha, se você integralizou 2 milhões, mas estava subscrito o valor de 1 milhão lá, nessa diferença você vai pagar aí 1 milhão de que você vai pagar o ITBI. Aí você fala, não, mas na prática, que é o que eu queria, né, bater esse papo com você hoje, você vê como é diferente, né? A gente lê a doutrina, lê a legislação, lê a jurisprudência e depois enfrentar o registrador. O registrador é um rábula, né? Ele é um prático. Eu trabalhei 10 anos como tabeliã, não na minha sala. Eu trabalhei no balcão do cartório. Eu fazia a realização do direito. Estava de frente com as partes, negociando as partes. Quando você é registrador, você tem que dar uns 2 passos para trás, porque você é a última instância. Senão você não consegue fazer um controle, uma fiscalização. Falam, é mulher que decide, então deixa eu... sei lá, dar uma intimidação, assim, não existe muito. No registro de imóvel, no balcão do tabelionato de notas, existe um leilão, né? Porque fala assim, se você não fizer, seu concorrente vai fazer. No registro de imóveis, você tem que ter cautela, porque às vezes tem uma intimidação, sabe? Não é um favor, não é uma questão de conceder ou não um favor. Não é, que você entende assim. Não é uma interpretação, é uma ordem legal. Não é uma discricionariedade, eu não estou assim, pode ou não pode. Está vinculado a uma situação que tem que ser aquilo e acabou. Você é o fiscal e você que responde no final das contas, né? Não vão aliviar depois para o seu lado a sua responsabilidade. Então, somos bem remunerados para tomarmos decisões difíceis. Uma outra questão que tem também passado à margem aí da fiscalização do município é extinção de condomínio. Boa!
Boa. Herdeiros, 10 coproprietários no imóvel rural. Normalmente eles têm mais de um imóvel rural. Então, aquilo lá, condomínio é a origem de todas as brigas. Então, vamos extinguir o condomínio. Se esses 10 herdeiros têm 10 fazendas e resolverem fatiar cada uma dessas fazendas em 10, ok, divisão. Quando você está fazendo uma divisão, só está falando, ó, a pessoa tem 10% em fração ideal sobre o imóvel todo, e agora vai passar a ter 10% da área física do imóvel que a gente já localizou, vai ser essa área aqui. Se fatiar os 10 imóveis, beleza, foi divisão. Só está pagando o que já era da pessoa. Só está invertendo. O que ela tinha em fração ideal vai ter em área física. Agora muda a situação, se você tem 10 fazendas e você quer que cada coproprietário fique dono exclusivamente de uma fazenda. Porque o que está acontecendo na prática? Tá assim, para eu ficar com a fazenda tal, eu tenho que renunciar a minha parte nas outras 9 fazendas. Ah, é? É uma permuta, eu estou fazendo permuta, fazendo troca com os meus irmãos. Falo assim, ó, vocês saem todos desse imóvel aqui, deixam esse imóvel inteiro para mim, que eu abro mão nos outros 9. Então, é uma concessão. Ó, se você me dá essa exclusividade desse imóvel, eu renuncio a esses outros aqui. Então, é uma permuta de fração ideal. Então, permuta é um contrato oneroso e, portanto, tem incidência de ITBI. Então, cada permuta de fração ideal é um fato gerador e o município tem que cobrar ou dar uma certidão de isenção de ITBI. Então, quer dizer que tem que abrir mão, que nesse exemplo que você deu, que tinha 10 fazendas e 10 irmãos, cada um tinha 10% de cada qual. Então, ela renuncia de tudo para ter direito a ficar com um. Agora, vamos dividir uma fazenda para cada um. Porém, vocês têm que renunciar esses 10% das outras que vocês têm. É uma escritura só. Você traz os 10 imóveis, fala assim, ó, nós 10 proprietários temos esses 10 imóveis e vai ficar o seguinte, pagamento do herdeiro do coproprietário 1, fazenda tal. Pagamento do proprietário 2, fazenda tal. Aí sim, aí você tem uma permuta de fração ideal. Agora, quando você está falando, Luciane tem 10%, vou dividir o imóvel fisicamente, toma aqui os 10%, aí isso é divisão. Que legal, que bacana. Estou pensando aqui nas leituras que eu faço. Parece que o que a gente está lendo, na hora que você vai colocar na prática no cartório, é totalmente diferente em relação ao... Você me escreve, né? Você me consulta. Que é com certeza, se a pessoa chegar no cartório, ela fala, pagar ITBI, você tá louco? Aonde? Me explica o simpatizador? Que isso? Eu falar que tem que cobrar, né? Daí você fala assim, aqui, ó, Código Tributário, muitas vezes está escrito manualmente, é uma lei que ficou esquecida lá atrás, né? Lei, que nem o lei orgânica. Um flexo em algumas palavras, é muito interessante ainda, de velho que é. Porque em alguns municípios é só você acessar o site da prefeitura e você tem lá, né? Mas alguns outros municípios, que era manual, você tem que... Algumas pessoas só que tem essa lei, né? Você tem que... Aqui onde eu moro, por exemplo, ele está em PDF, né? E ele tem todas as alterações. Mas eu já vi situação no município que é digitalizado um documento. Por isso que eu falei, né? Palavra escrita com acento circunflexo, coisa bem antiga. E Brasil com mais de 5.500 municípios, você vai encontrar alguma coisa assim. Cada um elaborou seu código tributário, né? Eles copiavam do município vizinho, tal, tudo. Então, mesmo você vai ver as mesmas regras. Por exemplo, partilha em divórcio. Alguns códigos tributários municipais entendem assim: se eu paguei para ela em carros e paguei para ele a totalidade da casa que eles moravam, mas eu falo assim, ó, a casa vale 100 mil, porém ela está ficando com 50 mil em casa. Então a parte dela que cabia, metade da casa que cabia a ela, está sendo paga em carros. Está de igual para igual. Ela aceitou, ela está achando que ela está fazendo um bom negócio. O município, ele vai cobrar ITBI nesse caso, porque ele vai olhar, ele não vai olhar a partilha do todo, de todos os bens,
móveis e imóveis. Ele só vai olhar para a partilha dos bens imóveis. Então, ele vai falar, vamos fazer uma calculadora, bens imóveis, ficou para quem? Esse, ficou para quem? Se houver diferença na partilha dos bens imóveis, esquece que você recebeu em compensação bens móveis. Eles vão cobrar ITBI. Caramba. Não, mas esse ponto até né, advogado militante, a gente percebe que acontece mesmo. Mas essa peculiaridade que você trouxe do condomínio, achei fantástica. Essa situação dos emolumentos, a situação da imunidade do ITBI também muito bacana, o exemplo que você deu do ITCMD, a situação do ITR, do VTN, da situação que você teve um problema quando você era, inclusive, tabeliã, que, né, o cartório ali, que não era deficitário, mas ele vivia empatado nas receitas, né, receitas e despesas, e no fim acaba levando um susto mesmo. Você imagina o deficitário. O deficitário é uma pro bono da cidade, do município, né, porque não dá, se o cara não corre atrás, ele não faz receita. É bem. Mas eu acho que a gente acabou explorando vários pontos interessantes, mas a gente não exauriu, porque tem bastante coisa para falar. E até Parcelamento de imóvel, voluntário, involuntário, poderia falar em retificação, usucapião extrajudicial. em relação à certificação, sabe uma sugestão que eu vou fazer também? Quem trabalha com essa situação fundiária é a doutora Alessandra Pascoli, ela deve estar até aqui assim. E aí eu fiz uma proposta para ela para a gente trabalhar uma live juntas aí nós três, para poder discutir que essa situação que ela trabalha muito, nessa situação rural bem bacana, mas a gente tem um tempo curtinho, até fazendo uma justificativa aqui para quem está assistindo e como vai ficar gravado para quem veja depois. A nossa proposta inicial dessa live não era aqui no Instagram, essa live era para ser feita no YouTube. Por intercorrências digitais, a gente precisou encerrar lá e passar para cá. Então ficou reportado lá, né? Eu coloquei lá no livro 3 do YouTube que a gente ia fazer a live, né? Vou fingir aqui que eu tô falando de cartório. Mas eu fiz a referência lá que a gente está fazendo aqui. Eu vou deixar gravado. Eu acho que a gente falou um bocado de coisa Até aí, né? deixar um gancho aqui para uma próxima live com a doutora Alessandra Pascoli, ela que iniciou aí todo o trabalho de regularização fundiária do município e distrito de Peró. Ela que viabilizou o Distrito Industrial de Iperó, ela pegou desde o início, ela teve que pegar aquelas leis de 1980, retificar a lei, teve que trabalhar com o registrador de imóveis, teve que ser uma assistente social lá no município, trabalhar com os órgãos estaduais, e eu acho assim, está cheio de municípios que teve uma leizinha lá atrás de incentivo à industrialização, que quis criar um distrito industrial e não foi para frente, prometeu a venda de vários lotes, as empresas vieram, tá? Cumpriram os encargos das doações. Essas leis são promessas de doação. Inicialmente, elas prometiam conceder o uso do solo e depois elas transmitiram a propriedade do imóvel se a empresa se estabelecesse lá por quanto tempo, explorasse tal atividade. E ela impõe encargos, é uma doação modal e esses encargos vigoram, inclusive, para as alienações futuras, né? E ficou em contrapartida parte dos municípios de regularizar um loteamento. E muitos municípios acabaram não regularizando, e agora as empresas, quando vão cobrar o título transmitivo, né, a escritura pública definitiva, estão tendo dificuldades de registrar seus imóveis, porque descobrem que não foi registrado um loteamento naquela área. Então, acho que muito Dá para falar importante. sobre isso. Trabalhou bastante. Ela tem experiência de mais, eu acho, uns 10, 15 anos aí nessa área. Isso é fantástico. Eu tenho muito interesse de convidar, já vi como é que ela trabalha, as coisas que ela posta. E é bacana que a doutora Alessandra é pé no barro mesmo. Trabalha mesmo, coloca a botininha dela, tem um sapatinho de ir, sabe? E aí ela vai, ela trabalha, como você falou, ela faz um trabalho até de assistente social. E ela entende muito desse ponto de agro, bem aprofundado, enfim.
é uma profissional ímpar que eu acho que dá pra, até pelo tempo que a gente tem, né, da live aqui. Eu já nem sei como é que o Instagram tá funcionando, se ele deixa muito, pouco, ok. Mas eu acho que já deu pra falar bastante coisa. E a gente fica com a promessa de voltar com como funciona o agro dentro do cartório, parte 2. Porque é muita coisa, né? A gente ficou com um tempinho, aí uns 10 minutinhos tentando resolver essa situação digital aí, mas resolveu, falou, fluiu bem. Aí eu vou deixar aqui gravado, né, para todo mundo curtir, né, dar o like aí, né? Like, não vai dar dislike, não. Like aqui, curtir, né? Tô com a cabeça do YouTube, mas para deixar o like, compartilha aí, né? Pega o aviãozinho, manda para todo mundo e assiste com calma. E quer falar alguma coisa assim pra gente finalizar? Bom, abordei aqui assuntos inéditos, E não tá? vou Porque esse do condomínio aí, que eu gostei eu bastante. Vou estudar isso a aí. experiência ímpar de trabalhar como tabeliã e depois como registradora de imóveis, falando aqui de decisões administrativas que muitas vezes têm repercussão no próprio direito material, que se você estiver bem informado, você consegue coisas que anteriormente estavam travando o seu negócio. Então, é importante acompanhar porque está sempre mudando, né? As normas, né? As leis, a gente está aqui numa troca de governo, transição, então nada nenhum entravamento é definitivo aí. Perfeito. Vai Brasil, né? Aqui as mudanças são constantes. E aí o foco que a gente tem aqui, né, de falar de cartório, não tinha como não passar por alguns tipos de tributos. Achei bem bacana. Passamos no federal, no estadual, no municipal. Me parece que os entraves maiores são no município mesmo, é com o ITBI. Mas a proposta que eu faço é essa, de fazer uma parte 2 e talvez a gente fazer um aprofundamento em relação ao ITBI, fazer assim, por exemplo, uma live que a gente atrela a situação do cartório ao município, depois uma que a gente atrela a situação do Estado, ITCMD, no caso das integralizações de imóveis e da doação de cotas, depois a gente trabalha um para falar da parte federal, do ITR, como é que ficou o valor da terra nova, ETN, o que que entende, o que que não entende, e a gente consegue passar pelos 3 entes, em 3 lives com bastante material. Se você topar, é o processo aí da gente fazer. Fechado, fechado. Vai ficar gravada essa live aqui. Essa vai ficar. Se eu não apertar Não o botão errado, vai ter ficar. assuntos que ninguém vai te contar que eu contei aqui, tá, É, gente? vai, não vai. Eu até gravei aqui que você falou assim, ó. A gente ganha proporcional às nossas responsabilidades, né? Therefore, tô rica. Não, não tá rica. Não tá. Menina esforçada, esforçada. E depois a gente vê, nossa, tem muita história para contar, né? Que eu conheço você, eu conheci você estudando, eu conheci você numa fila do fórum, né? Lembra? Lembra até hoje, você achou que eu era a pessoa correta para te ajudar com uma guia que você precisava pagar, você estava recém-chegada na cidade. E a gente pegou essa amizade, a nossa amizade sempre foi pautada, para quem não sabe, a minha amizade com a doutora Luciana é pautada em estudos, duas malucas que estudam bastante, né? Batalha, né, Lili? Te conheci no campo de batalha, não foi? Olha, Foi no clube, foi lá na batalha, né? é bacana ter, depois a gente vai contar suas histórias, né? A Luciane, quando estava precisando de concurso para cartório, ela era tão metódica nos horários dela que se ela tivesse pegado a Castelo Branco, que é uma estrada aqui, né, do estado de São Paulo, ela chegava a parar no acostamento para poder estudar dentro de uma hora. Parava em shopping, parava no outlet, porque ela era bitolada. E é uma menina que gosta de estudar, que eu lembro bem também, ela estuda lei seca e interpreta tudo, né? Eu lembro que você não era de ficar só estudando código comentado, nada, né? Lei seca e interpretava. Exato. É muito legal. Cris, tá acabando, Cris. Né? Os amigos vão chegando aí. Mas eu acho que é bem bacana. Eu tava vendo aqui que alguém tava tentando participar, mas ia subindo e não entendi o que que é. Você que quis participar, você fica pra próxima e aí escreve alguma coisa no comentário, que eu nem travei Tem comentário as aqui. curiosidades aí, as suas dúvidas que vão alimentar outras lives ou outros Gente, posts. manda direct lá Boa. no perfil da Luciane, que tiver alguma dúvida de cartório, ela vai responder. Agora eu vou falar que sextou aqui na minha cidade, porque hoje é dia 5 de setembro, amanhã é dia 6 de setembro, feriado na cidade, né? A gente está em fase de rodeio, adoro rodeio, uma beleza. É o dia 8, na sexta. Então, aqui no trabalho amanhã, que é quarta, dia 6 nem dia 7 nem dia 8 é dia 9 é meu aniversário, então você vê como é muita comemoração, né? É uma família. Eu agradeço bastante.
a sua persistência diante dessas situações digitais, essas intermitências digitais aí. Ah, Célia, Eu muito sou. boa toda. Obrigada pela audiência. Todo aplauso para a doutora Luciane, porque é ela que é a técnica aqui. Eu só tô aqui de ouvinte, né? Muita coisa que é difícil. Na humildade, é cada macaco no seu galho, não dá para saber tudo. Agradeço demais, demais. É difícil a parte de cartório, viu? Parabéns. Obrigada. Muito obrigada pelo convite. Então, vamos encerrar, né? E ai, seja o que Deus quiser. Tchau, bom feriado.